E olha, a Polícia Civil concluiu o inquérito sobre a morte de familiares envenenados em Parnaíba. O casal Francisco de Assis e Maria dos Aflitos podem responder por 23 crimes. Ao vivo, a repórter Graciane Araújo tem mais detalhes desse inquérito, desses crimes, porque não foi só um crime, foram vários desde o ano passado até aqui. O que o inquérito traz que a gente ainda não tinha divulgado? Graci, boa noite para você. Boa noite, Aline, boa noite a você e boa noite a todos que nos assistem. Foram praticamente 6 meses de investigação desde o primeiro caso das crianças, dos irmãos de 7 e 8 anos que acabaram morrendo envenenados após ingerirem um suco instantâneo. E já neste ano, no início do ano, o restante da família, mais 5 pessoas e uma vizinha também morreram envenenadas durante o almoço do primeiro dia do ano de 2025. Desta vez, o veneno foi colocado no baião de 2 e dias depois também no café, que acabou ocasionando a morte da última vítima. Foram 6 meses de investigação e a Polícia Civil divulgou agora a conclusão desse inquérito. Realmente a polícia acaba confirmando aquilo que já era especulado nos bastidores, de toda essa investigação, que realmente o casal, a Maria dos Aflitos Silva, de 52 anos, e o Francisco de Assis Pereira da Costa, de 53 anos, que seguem presos, cometeram esse crime motivado por ódio. Eles acreditavam, de acordo com a investigação, que a casa onde morava 12 pessoas tinha gente demais. Então, uma forma aí de diminuir a quantidade de pessoas daquela casa seria matando. Mais cedo, a gente conversou com o delegado Abimael Silva, que ele deu mais detalhes sobre a conclusão desse inquérito e reforça o que eles conseguiram apurar, que todo esse envenenamento coletivo foi um caso premeditado. Os dois tiveram participação ativa, certo? Nos crimes. A gente entendeu que houve uma premeditação e um planejamento para esses crimes, né? Essa premeditação ela ficou bem clara no interrogatório da Maria dos Aflitos, que ela disse que já estava no gatilho. A própria escolha do meio utilizado, que foi o veneno, ele exige uma preparação para o crime, ele exige a escolha do veneno, o momento para você utilizar esse veneno, certo? Você tem que escolher o que vai ser envenenado. No primeiro caso foi um suco, né? No segundo caso foi o arroz, baião de 2, e no terceiro caso foi o café. Uma situação realmente bastante complexa que desafiou as forças de segurança pública aqui no estado. A gente lembra também que uma idosa acabou sendo presa, acusada de, nos primeiros casos, ter colocado veneno nos cajus. Essa mulher chegou a ficar alguns meses no sistema prisional, só que com as mortes que ocorreram nesse ano, foi percebido aí que houve uma falha durante a investigação e ela acabou solta. O delegado falava sobre essas mortes, ele também deu mais detalhes relacionados a esses crimes. A gente lembra que a dona Maria dos Aflitos, ela é avó de 5 das crianças que morreram e também mãe de 2 dessas crianças, e também ela teria participação no envenenamento da vizinha, que foi esse último caso, a vizinha que morreu após tomar um café durante a tarde. Esses crimes, somados às penas dos 23 crimes, eles podem chegar a mais de 200 anos de prisão, e o delegado também dá detalhes sobre quais crimes são esses, porque em alguns eles tiveram participação direta, vão responder por homicídio, outros omissão de socorro, e o delegado vai falar mais sobre isso agora. A maioria do indiciamento, eles são iguais para os dois, mas divergem em alguns pontos. Por exemplo, no primeiro caso, do dia 24 de agosto, do dia 22 de agosto de 2024, a Maria dos Aflitos, a gente entendeu que ela se omitiu ao deixar o Francisco de Assis envenenar
as crianças, porque ela tinha o dever de proteger os netos. A Maria dos Aflitos também foi indiciada no dia 22 pelo crime de denunciação caluniosa, porque foi ela quem registrou o boletim de ocorrência, acusando a Maria Lucélia, e que veio a gerar um inquérito policial e a um processo judicial, chegando a culminar, inclusive, na prisão da Maria Lucélia. Já o Francisco de Assis, ele foi indiciado por fraude processual. Por quê? Porque o Francisco de Assis foi ele quem levou a erro a polícia, entregando a sacola de cajus para a polícia, para a perícia criminal, indicando como sendo a sacola que teria sido a sacola que envenenou as crianças dos cajus envenenados, entregue pela Lucélia. No segundo caso do envenenamento, né, que eles esperaram a oportunidade, assim como no primeiro, eles foram indiciados todos pelos mesmos crimes, certo? Todos, que foram 5 mortes e 3 tentativas de homicídio. E no último caso, a Maria dos Aflitos foi indiciada sozinha, porque foi só ela que executou esse crime. É isso, só retificando uma informação, a dona Maria dos Aflitos, ela é avó de 5 das crianças e mãe de 2 dos adultos que acabaram morrendo nessa tragédia. Como eu já havia dito, o delegado, por todas as provas que ele coletou aí durante o inquérito, tanto as provas periciais como o depoimento de testemunhas e dos próprios investigados, ele acredita que essa tragédia que foi nutrida aí puramente por ódio, poderia ter sido muito maior. A investigação apontou que a intenção desse casal era justamente eliminar aquela família de 12 pessoas e as outras pessoas, né, acabaram não vindo a óbito porque não estavam em casa ou por algum motivo acabaram não ingerindo aquela alimentação que foi justamente o baião de 2 consumido no primeiro almoço do ano de 2025, e o delegado também fala sobre isso. A investigação revelou que o intento criminoso deles era de eliminar o maior número de pessoas possíveis, né? Inclusive, eles não conseguiram por vontade, por circunstâncias alheias à vontade deles. No caso, teve uma filha dela e um filho que se atrasaram para o almoço do dia 1º de janeiro e eles não chegaram a consumir os alimentos, né? E outros foi por conta de que comeram a pouca comida ou então escolheram o alimento que não estava envenenado para o almoço, né? Mas a intenção era de eliminar o máximo de pessoas que eles pudessem naquela ocasião do dia 1º. Agora a gente também entende por que eles decidiram fazer esse crime, né? Eles decidiram executar esse crime. Por quê? Porque o ódio que o Francisco de Assis tinha dos filhos da Maria dos Aflitos, ele já era conhecido por todos lá. Só que até 2 meses antes da morte dos 2 primeiros meninos, só moravam 6 pessoas na casa, que era a Maria dos Aflitos, o Assis e os 4 filhos mais novos. Porém, em determinado momento, a Francisca, que ela tinha mãe dos 5 filhos, das 5 crianças, o marido dela morreu. E ela ficou sem ter para onde ir. Por isso que ela teve que ir para casa onde a mãe morava com o Francisco de Assis. E, posteriormente, mais outro filho da Francisca, ele separou da mulher e também foi morar lá. Ou seja, uma casa muito pequena, passou a ter 13 pessoas e mais do que dobrou essa situação de manutenção da casa, né? Exatamente, Aline. Com a conclusão desse inquérito, a gente acredita que finalmente, né, essa cena que tanto causou terror e espanto, tanto aqui no Piauí quanto em parte do país também, seja encerrada. Esse inquérito foi encaminhado para o Ministério Público, né, que deve denunciar o casal, e aí a gente vai aguardar se a Justiça vai aceitar essa denúncia e, enfim, esse casal que foi apontado como responsável
pelo envenenamento coletivo de 8 pessoas, possa pagar. A gente lembra também, Aline, que em relação à senhora, a dona Lucélia, né, que acabou sendo presa e injustamente, essa parte específico sobre a dona Lucélia, a gente tem uma audiência marcada ainda em março para que finalmente o caso seja encerrado, essa parte referente a ela, e ela seja realmente considerada inocente pela justiça, Aline. Ok, muito obrigada, Grácia, por detalhar tão bem esse inquérito para a gente, trazendo essas informações. Até já.